Olá, sejam todos muito bem-vindos à primeira videoaula do curso de Física Moderna 1. O tema da aula de hoje é uma introdução ao curso. Nessa aula, o que eu pretendo com vocês é esboçar qual era o ambiente científico no final do século XIX do qual surgiu a mecânica quântica. Em que ambiente científico a mecânica quântica surgiu e quais foram os conflitos que ela tentou resolver e foi tão bem sucedida. Eu começo esse curso com essa frase: If you think you understand quantum mechanics, you don't understand quantum mechanics. Em português significa: se você pensa que entende a mecânica quântica, você não entende a mecânica quântica. Essa frase, vinda de um dos maiores gênios da história da humanidade, Richard Feynman, em um dos seus livros, The Character of a Physical Law, ele serve como um alerta para os estudantes que vão estudar mecânica quântica. A gente precisa entender por que a mecânica quântica é difícil antes de começar o nosso empreendimento em tentar entender a mecânica quântica. Quanto antes a gente entender o porquê ela é difícil, melhor para a gente. A mecânica quântica ela representa uma quebra de paradigma com a física clássica. E é uma quebra extremamente impiedosa com os conceitos da física clássica. Ela quebra com uma série de paradigmas que estão extremamente fincados na nossa experiência cotidiana. E ela propõe uma solução que muitas vezes vai contra o nosso senso comum. A mecânica quântica também representa um rompimento com uma forma de fazer física até o final do século XIX. A partir daí, a física passa a ser feita de um outro jeito. Ela não só ela é toda calcada em uma característica dual, como também probabilística. A mecânica quântica ela é fundamentada numa propriedade de dualidade onda-partícula. Em princípio, essas duas características, uma característica ondulatória e uma característica corpuscular, elas seriam, de certa forma, excludentes. E nós tivemos que aprender como conciliar essas duas imagens, esses dois conceitos, para conseguir construir um novo paradigma, não só baseado nessa característica dual, como também, agora, um novo paradigma probabilístico. Para ilustrar essa quebra de paradigma, o quão intensa foi essa quebra de paradigma, o quão importante ela foi, é que nessa aula eu pretendo apresentar em linhas gerais qual era o status da física clássica no final do século XIX e marcadamente qual era a influência de Newton no contexto científico de formação de um ambiente pré-mecânica quântica. O Newton, ele viveu entre os séculos 17 e 18, na transição entre o século 17 e 18, e o seu trabalho influenciou profundamente toda a física que é feita até o final do século XIX. Na verdade, na conceituação de Thomas Kuhn, a gente pode dizer que o Newton ele formalizou o paradigma da física, né, com o seu Principia e depois o Optics, formando em si o paradigma que hoje a gente chama de física clássica. Né. Nesse ponto, o que é importante é a gente reconhecer quão fundamental são os papéis das três leis de Newton, porque toda a física que era desenvolvida, ou ela deveria incluir os conceitos das três leis de Newton, ou pelo menos ser consistentes com essas leis. E aí que entra a mecânica quântica. Porque a mecânica quântica ela rompe com o paradigma da física clássica e ela rompe com esses paradigmas em um ponto tão fundamental que às vezes a gente nem se dá conta desse rompimento. É por isso que a mecânica quântica ela é tão difícil. Ela rompe com conceitos tão fundamentais que eles nem estão expressos nas leis de Newton e eles rompem com esses conceitos que de fato não estão expressos lá porque eles são rotineiros da nossa experiência do dia a dia. Né? Vamos ver isso um pouco mais em detalhes. A primeira lei diz:
Todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Note que aqui tem um conceito fundamental que não está expresso na lei, mas que ele é extremamente importante para o enunciado dessa lei. E é o fato de que você deixa subentendido de que sempre se conhece a posição e o momento do corpo em questão. Então, quando você diz que um determinado corpo está no estado de repouso ou no estado de movimento, você está dizendo que você conhece a posição absoluta, você conhece o seu estado de movimento, a sua velocidade, o seu momento, em qualquer momento, em qualquer instante, e com precisão e acurácia absolutas. Você tem certeza de onde eles estão, de onde o corpo está e de qual é o momento. A segunda lei diz o seguinte: a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. F igual a dp dt, que é igual a ma. E aqui, o que está implícito no enunciado dessa lei é que você sabe exatamente o que acontece em cada ponto da trajetória do corpo. Você não só assume isso, de que você conhece tudo o que acontece com o corpo em todos os instantes, como também admite que essa trajetória ela pode ser descrita por uma função suave, que seja derivável, que seja integrável. Veja só, esse também é um ponto tão fundamental que não está expresso na lei. E a terceira lei diz: a toda ação há sempre uma reação oposta de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. E aqui é um pouco mais sutil, mas veja só, quando você está falando de forças de ação e reação, essas forças que ocorrem em pares, que um corpo exerce sobre o outro, você está, de certa forma, admitindo que você consegue identificar e distinguir os dois corpos envolvidos, quaisquer que sejam eles. Esses pontos em vermelho são 3 pontos extremamente fundamentais, são subjacentes às 3 leis de Newton, e é aqui que a mecânica quântica vai quebrar o paradigma da mecânica clássica. A gente precisa entender que a mecânica quântica está rompendo com esses 3 pontos fundamentais para que a gente saiba que na hora de entender os processos quânticos, a gente não pode recorrer à mecânica clássica. A gente não pode cair na tentação de usar as nossas preconcepções clássicas, aquela nossa preconcepção formada da nossa experiência do dia a dia, para tentar entender os fenômenos quânticos. Tem uma questão adicional que é o que eu estou colocando aqui nessa aula, que é para dar a noção de quão grande era a influência de Newton no ambiente científico. Ele conseguiu unificar dois mundos aparentemente não conciliáveis. Com a lei da gravitação universal, baseada nos trabalhos de Kepler, ele, de uma forma muito elegante, unificou a física na Terra e no cosmos. Veja que demorou bastante para a comunidade científica admitir a possibilidade de que pudesse existir um campo de força e que esse campo pudesse exercer força à distância. A comunidade científica houveram várias iniciativas de tentar explicar a gravitação de outra forma, mas no final o formalismo e a forma com que Newton explicou a gravitação universal foi que deu para ele um status de unificador e de grande explicador dos fenômenos físicos que nenhum outro cientista tinha atingido até então.
isso dá para a gente uma noção de quão difícil é romper com o paradigma newtoniano. Como você rompe com um paradigma que consegue explicar o nosso universo observável aqui, o nosso dia a dia, com o cosmos, com o universo como um todo. Ele conseguiu essa unificação com uma lei simples da gravitação universal, e assim ele é o Newton que a gente conhece hoje. Além disso, veja só, tem a relatividade galileana, né? As leis fundamentais da física são as mesmas em todos os referenciais inerciais. Não só as leis de Newton valem aqui na Terra como no universo inteiro, como também valem em qualquer sistema de referência. Esse também é mais um trunfo da mecânica clássica. E é aí que está a questão. Quer dizer, você tem um conjunto de leis fundamentais que valem em todo o universo e em qualquer referencial. Outro trunfo da mecânica clássica, e na minha forma de entender o que é relativo ao curso de introdução à mecânica quântica, seria o ponto de maior importância do paradigma, é no sucesso da mecânica clássica com uma explicação microscópica de tentar explicar os efeitos da termodinâmica. Quando você vai explicar a pressão e você faz a derivação calculando qual é a taxa de momento transferido para a parede de um recipiente que contém um gás, você faz o cálculo dessa taxa de transferência de momento, admitindo uma esfera que colide com a parede, transfere o momento, calcula a densidade do gás, vê quantas colisões por segundo estão ocorrendo com aquela parede e consegue derivar uma expressão PV igual a NKT. E essa expressão, ela não só é derivada de um modelo totalmente clássico, totalmente baseado na mecânica clássica, e ele tem tanto sucesso para explicar os gases ideais, como você faz para derrubar um paradigma como esse? Né? Além disso, veja só, daí desse paradigma vem outras consequências, outras conclusões secundárias, como por exemplo o teorema da equipartição de energia, o cálculo da capacidade térmica a volume constante. Um dos pontos que fazem com que essa teoria cinética dos gases seja tão atraente do ponto de vista científico é que você faz a previsão da capacidade térmica a volume constante para os gases monoatômicos e depois você faz a medida experimental e você encontra uma concordância muito grande. Além disso, quando você faz o cálculo da capacidade térmica para volume constante de gases diatômicos, você também obtém um valor muito próximo do valor obtido experimentalmente. Aqui eu quero chamar a atenção para o seguinte: enquanto Newton, com a lei da gravitação universal, unificou a nossa vida cotidiana com o cosmos, a teoria cinética dos gases ela unifica o nosso ambiente, a nossa vida cotidiana, que são as explicações das 3 leis de Newton, a mecânica clássica, com o ambiente microscópico. Aqui, o tratamento estatístico das moléculas, como esferinhas colidindo com as paredes, transferindo o momento e respeitando as 3 leis de Newton, ele é tão bem sucedido que ele basicamente está nos dizendo as 3 leis de Newton valem para o mundo atômico, para o nosso mundo normal e para o cosmos. Então, a gente precisa falar
sobre luz. Por mais de 100 anos, o conhecimento sobre luz era sintetizado pelo Optics do Newton. Os trabalhos de Newton eles foram tão importantes, basicamente começando ali com a decomposição da luz branca, né, com vários experimentos que ele fez a respeito de prisma, da roda, aquela roda de cores, né. Acontece que no Optics ele faz uma escolha a respeito de uma teoria para a luz, e uma escolha por uma opção de uma descrição corpuscular da luz que ela soa um tanto quanto arbitrária, porque de tão rigoroso ele era com todos os experimentos que ele fez para colocar nesse livro, essa escolha que ele faz, ela é meio injustificável dentro do contexto do livro, né? Provavelmente era uma forma dele polarizar com Huygens, né? O Newton ele tinha uma personalidade de sempre polarizar com os seus colegas, né? E uma das personalidades com quem Newton polarizou extremamente contrário foi o Huygens, né? A luz sempre foi o calcanhar de Aquiles da mecânica clássica, né? E é pela luz que a mecânica clássica chega ao fim, né? Ou estagna, né? Em 1801 tem o experimento de Young que mostra que na verdade a luz é uma onda, né? É um experimento de difração e interferência em fenda dupla. Nesse experimento, cada fenda funciona como uma fonte coerente, né? E a luz que é emanada dessas fontes coerentes interfere de maneira construtiva ou destrutiva, dependendo da posição, e produz um padrão de franjas de intensidade no anteparo, né? E o que é interessante é que Huygens tinha vários conceitos que foram resgatados por Young e que passaram a ser interessantes em uma explicação ondulatória da luz. E eu não posso deixar de mencionar uma grande unificação que ocorreu na física, que foi a da eletricidade com o magnetismo promovida pelo Maxwell, né? Quando Maxwell desenvolveu o seu modelo para as correntes de deslocamento, promovendo uma unificação da eletricidade no magnetismo, resultando nas equações de Maxwell, com elas se obteve a derivação das equações de ondas e depois a demonstração experimental de Hertz de uma confirmação da existência dessas ondas eletromagnéticas, que promoveu não só essa unificação da eletricidade e do magnetismo, como também traz para o modelo a luz, né? Traz para o modelo desse eletromagnetismo unificado a luz como uma onda eletromagnética, conseguindo explicar propriedades tanto de ondas de luz quanto das ondas de rádio, por exemplo, refração, difração, polarização, interferência. Também é um contexto de que vinha a reforçar, vinha a robustecer a física clássica, a mecânica clássica. Justamente porque desde lá de Benjamin Franklin, lá quando começa um modelo de corrente elétrica, de carga positiva, carga negativa, todo esse cenário de formação da teoria de eletricidade calcado no paradigma clássico, calcado em forças agindo à distância, forças agindo por meio de campos e etc., de certo modo promovem um sucesso da concepção clássica, né? E ao mesmo tempo que faz essa promoção, ela também traz um ponto muito importante, que é o ponto por onde se começa a minar
toda essa robustez adquirida até então, né? Quando você pega a equação de onda, da onda eletromagnética, e encontra que a onda eletromagnética ela tem uma velocidade constante, e é uma velocidade igual a 1 sobre raiz de μ0 ε0. Eu vou voltar nesse assunto daqui a pouco. Mas só para dar uma noção de todo esse ponto onde a física estava no final do século XIX, tem essa frase que foi dita por Lord Kelvin num discurso na Associação Britânica para o Avanço da Ciência, na qual ele diz: "There is nothing new to be discovered in physics now. All that remains is more and more precise measurements." Que em português significa: não há nada de novo a ser descoberto em física agora. Tudo que sobrou são medidas mais e mais precisas. E ele disse isso em 1900. Ele não podia estar mais errado, porque logo em seguida já veio um personagem muito icônico da física moderna, que veio provar que essa frase estava totalmente errada, né? Esse personagem era Albert Einstein. Em 1905, logo ali 5 anos depois da frase do Kelvin, ele vem com a teoria da relatividade especial, né? Aqui ele retoma aquele ponto da equação de onda eletromagnética ter uma velocidade constante. É uma velocidade igual à velocidade da luz, mas em relação a que referencial? E é aí que está o ponto central da relatividade especial, que é dizer que essa velocidade ela é absoluta para todos os referenciais. Então aqui o Einstein tem que fazer uma escolha, e é uma escolha importante. Quem ele deve fazer ter a mesma... quais leis fundamentais ele deve escolher para ter a mesma forma em transformações de referencial, né? Até então, pela importância de Newton, o normal ou o natural ali seria ele escolher a mecânica newtoniana, e assim é que sai a relatividade galileana, para manter as leis de Newton uniformes em todos os referenciais inerciais. Mas aí o Einstein faz uma escolha diferente. Ele adota que quem tem que ter a mesma forma em todos os referenciais inerciais são as equações de Maxwell. E quando ele faz isso, ele consegue impor que a velocidade da luz é uma velocidade constante em todos os referenciais e obtém as transformações. Não foi ele que obteve, mas assim ele mostra qual é a propriedade das transformações de Lorentz, que é manter as equações de Maxwell invariantes em transformações de referencial, né? Então, não importa qual referencial inercial que você esteja, as equações de Maxwell vão ter sempre a mesma forma. Agora, isso já não vai ser o mesmo para as leis de Newton. E um ponto importante, que é um subproduto da relatividade especial, é a equivalência de massa-energia, né? E igual a mc². Esse é uma característica muito importante, um produto muito importante que vem da relatividade espacial, vai ser usado extensivamente ao longo desse curso, mas esse também é um ponto importante para a gente discutir aqui, tá certo? Porque existe a argumentação de que a relatividade especial ela converge para mecânica clássica em limites de baixa velocidade, a gente pode ter a sensação de que a relatividade especial, ela de certa forma contém a mecânica clássica. Mas, como argumenta Thomas Kuhn, existe diferença entre os conceitos de cada um dos modelos. Então, a relatividade especial, ela já em si já é uma quebra de paradigma com relação à mecânica clássica, né? Os conceitos de massa não são iguais, os conceitos de energia não são iguais,
Apenas o formato das expressões é que são iguais para os limites de baixas velocidades. Então, aqui a gente já começa a ver um certo rompimento do paradigma clássico para tentar fornecer uma explicação um pouco mais abrangente, iniciando um novo paradigma. Então, existem uma série de novas evidências experimentais que começam a surgir no final do século XIX, começo do século XX, que já dão certas indicações de falhas da mecânica clássica. Um deles vem da própria mecânica estatística, como eu estava dizendo, né? As medidas de capacidade térmica a volume constante. Quando você faz medidas de capacidade térmica a volume constante para moléculas como, por exemplo, o H2, você vê que existe uma dependência com a temperatura. Isso não é previsto pela mecânica clássica, isso deveria ser constante. Mas o que se observa é que, dependendo da temperatura, você consegue habilitar ou não determinados estados, ou determinados graus de liberdade que não são habilitados em outras temperaturas, né? Por exemplo, abaixo ali dos 80 Kelvin, mais ou menos, a molécula H2 se comporta como um gás monatômico. Depois, ela começa a ter o seu grau de liberdade de rotação, que seria o que é esperado para uma molécula diatômica. Mas quando você chega ali mais para os 1000 kelvins, alguma coisa assim, aí isso já começa a habilitar outros estados de outros graus de liberdade, né? Ou seja, os graus de liberdade de oscilação. E isso não é explicado pela mecânica clássica, ou seja, ou esses graus de liberdade são acessíveis para todas as temperaturas do ponto de vista clássico, porque não existe um impedimento para isso, ou tem algum outro fenômeno tendo espaço aqui que não é explicado pela mecânica clássica. Então, da mecânica estatística da termodinâmica começam a surgir evidências de algumas falhas da mecânica newtoniana, da mecânica clássica. Tem também novos fenômenos que começam a ser descobertos. E esses novos fenômenos não são explicáveis por um paradigma clássico de forma alguma, né? Por exemplo, o espectro de emissão e o espectro de absorção do hidrogênio, né? Moléculas de hidrogênio, quando aquecidas, elas emitem luz. E essa luz ela é emitida em raias muito bem específicas, muito bem determinadas. Então, num paradigma clássico, eventualmente você seja levado a concluir que o gás, ele por uma vibração ou por algum processo eletromagnético, ele vai emitir luz, mas essa luz deveria abranger um espectro amplo de frequências ou de comprimentos de onda. Mas o que se observa na prática é que comprimentos de onda muito bem específicos é que são emitidos por moléculas de hidrogênio. Em contrapartida, quando você tem uma luz atravessando um recipiente com gás de hidrogênio, por exemplo, ele não absorve todas as frequências, ele não absorve luz em qualquer frequência, apenas naquelas frequências específicas que ele também emite. Então, veja só, começam a aparecer evidências experimentais, e nesse caso tem o espectro de absorção e de emissão do hidrogênio, começa a se analisar o espectro de emissão e de absorção de outros elementos, como hélio, carbono, oxigênio, e começa a se entender que esses espectros de emissão eles atendem a uma certa regularidade e satisfazem algumas séries. Essas séries acabam levando o nome dos seus descobridores, né? Série de Lyman, série de Balmer, série de Parshin, e elas são sintetizadas por uma fórmula empírica que chama a fórmula empírica de Rydberg, que a gente vai entrar em detalhes ao longo do curso. Mas aqui já é um fenômeno novo que é descoberto e que não pode ser explicado pela mecânica clássica. Outro fenômeno é o efeito fotoelétrico.
O efeito fotoelétrico ele já era conhecido, mas ele não tinha explicação. Ainda mais porque ele contém características muito específicas, né? O efeito fotoelétrico consiste em arrancar elétrons de uma superfície metálica com a incidência de luz. De um ponto de vista clássico, isso até poderia acontecer. A luz ela pode transferir energia cinética para os elétrons, que podem ser ejetados da superfície dos metais. No entanto, algumas características desse processo, como a existência de uma frequência de corte, a emissão ela não depende ela depende da frequência da radiação e não da sua intensidade. Então, a energia cinética também ela depende da frequência e não da intensidade. Então, são uma série de características desse fenômeno que começam a ser analisados com mais detalhes e que só são explicados por Einstein com uma ruptura da mecânica clássica. Nós vamos ter uma aula totalmente dedicada ao efeito fotoelétrico e eu vou falar mais disso ao longo do curso. E o fenômeno que realmente define um ponto de início da mecânica quântica, um ponto de ruptura com a mecânica clássica, que é a tentativa de se explicar a radiação de corpo negro, né? A radiação de corpo negro é um tipo de radiação térmica muito específica, que eu vou elaborar com vocês teoricamente na próxima aula, que ele marca de forma clara qual é o limite da física clássica e o início da mecânica quântica. A explicação mais bem sucedida foi, e a que a gente aceita até hoje, é a feita pelo físico Max Planck. Ele, em princípio, faz uma explicação na qual ele acreditava que era um artifício puramente matemático, mas que depois se mostrou aplicável a muitos outros fenômenos, inclusive o efeito fotoelétrico. E ele em si marca o início da mecânica quântica, né? A mecânica quântica ela poderia ter surgido tanto da mecânica estatística, quanto do efeito fotoelétrico, quanto de outros efeitos, mas ela surgiu com a explicação do Planck para a radiação do corpo negro, né? Então, é nesse ponto que eu quero terminar essa aula, que é onde nós vamos começar a aula que vem, né? A próxima aula vai ser uma aula dedicada à radiação do corpo negro, a tentar entender quais eram os problemas que não eram possíveis de se explicar com a mecânica clássica, com a física clássica, e como o Max Planck conseguiu resolver esse problema, dando início, assim, à física quântica. Então, um sumário da aula de hoje é que no fim do século XIX, os físicos eles eram extremamente confiantes com o que eles tinham acumulado de conhecimento até então e com o poder da física clássica, que a gente conhece como física clássica hoje, né? No começo do século XX ocorre uma revolução na física liderada por figuras como Einstein, Planck, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Rutherford, etc., que começam a tentar explicar falhas, alguns processos que não eram muito bem explicados pela mecânica clássica e alguns outros novos processos que passaram a ser descobertos e que não tinham nenhuma explicação ou análogo clássico, né? Novos fenômenos como radiação de corpo negro, efeito fotoelétrico, efeito Compton, eles lançam suspeitas muito profundas a respeito dos modelos clássicos e da sua capacidade em explicar novos fenômenos, né? Mostrando a necessidade de se trocar de paradigma, né? A articulação do paradigma clássico, do paradigma da física clássica, ela chega a um limite onde é necessário a troca do paradigma, né? Então, esse curso de Física Moderna 1 é um curso introdutório à mecânica dual, onda-corpúsculo, e onde a gente vai estudar as consequências dos postulados da dualidade de onda-partícula e de algumas soluções vindas da equação de Schrödinger, que é um modelo mecânico de um modelo mecânico de um paradigma dual, né, baseado em onda-partícula, né?
Então, na próxima aula a gente vai ver a radiação de corpo negro, nós vamos ver qual é a definição da radiação de corpo negro, que eu não expliquei aqui, né? Eu estou guardando isso para a aula que vem. Nós vamos ver a física clássica tentando explicar essa radiação de corpo negro e chegando ao que a gente chama de catástrofe do ultravioleta, né? Vamos ver a suposição de Planck para tentar explicar a radiação do corpo negro e dando origem a uma nova mecânica. Não era a intenção dele fazer isso, mas ele acabou ocorrendo de que outros tiraram proveito do seu trabalho para definir uma nova mecânica. E assim, uma nova perspectiva da radiação do corpo negro baseada nessa suposição de Planck, que leva ao entendimento de um paradigma quantizado. Daí o nome mecânica quântica, né? Bom, então é isso por essa videoaula. Espero vocês no próximo vídeo.